Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos dando início agora ao nosso programa, nosso encontro semanal, que você tem, esse encontro que você tem conosco, através do nosso sistema multiplataforma. Você pode estar nos assistindo por algumas emissoras de TV que transmitem esse programa. Também pode estar nos assistindo pela TV Manaim, no canal 126, de quem usa o sistema RO da Embratel, canal 85 da Sky Livre, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você pode assistir, inclusive está aparecendo o QR Code aqui agora na tela. Você aponta a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para esse canal, nosso canal. Nós convidamos você a conhecer o nosso canal, a navegar pelos diversos conteúdos. São mais de 11 mil vídeos que estão postados ali. Você está convidado a assistir, inclusive, as edições anteriores deste programa, que estão todas lá, para você poder acompanhar aquilo que tem sido trazido sobre o projeto profético de Deus que nós encontramos, que são revelados pelo Espírito Santo nas 7 cartas do Apocalipse. E agora você vê os pastores que estamos aqui para este programa de hoje. Eu começo cumprimentando o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Paz do Senhor, pastor Gedeu Tigueiros. Paz do Senhor, Josias, e demais nossos telespectadores, amigos e irmãos. Amém. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, os companheiros daqui que estão conosco e também os nossos ouvintes e telespectadores que participam conosco hoje. Bem, seguindo aqui, pastor Júlio Filgueiras, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, pastores e todos que participam conosco. Também o pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor, pastor Jerônimo. Paz do Senhor, pastor Josias, a todos aqui presentes e os que participam conosco. Sérgio, pastor Sérgio Souza, paz do Senhor, Sérgio. Paz do Senhor, pastor Josias, todos aqui e os que nos acompanham. Amém. Nosso companheiro de batalha aqui, pastor Edson Ian, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Muito bem, a gente sempre reforça isso, essa saudação nossa é a saudação que nós também fazemos a você. Nós desejamos que você conheça e viva a verdadeira paz do Senhor Jesus. Muito bem, a gente está nas 7 cartas do Apocalipse, tem sido nosso objeto de estudo. Já vimos algumas delas, estamos agora na carta de número 5, que é a carta à igreja de Sardes. E eu vou pedir ao pastor Gedeu Tigueiros que faça uma palavra introdutória, contextualizando aquilo que vamos abordar hoje. Bem, inicialmente, nós temos que abordar a palavra Sardes. A tradução, quer dizer, aquilo que se entende a respeito de Sardes é restos ou restantes. Quer dizer, aquilo que estava para se acabar. Então, quando esse período da igreja foi o período que sucedeu a igreja de Tiatira. Veja só, podemos dividir as 7 cartas, considerando as primeiras 4 cartas. 3 cartas, nós vemos Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Foram as 3 cartas onde houve um desvio do ensino da doutrina. Ela deixou de ser apostólica e passou a ser um ensino religioso, de contemplação, de admiração, de pessoas que passaram a se promover, o que é normal. Quando se descuida do aspecto espiritual, a tendência e a própria religião, ela encaminha as pessoas para uma liderança às vezes. E hoje o mundo tem suas lideranças exatamente que são pessoas que foram colocadas para servir a um grupo, a uma comunidade que não entendeu aquilo que era do Espírito Santo e passou a promover o homem. E em volta disso, quer dizer, as pessoas se associam ou se valem das circunstâncias para as quais eles foram chamados. Então, é como ministério. Você foi chamado para o ministério. Qual a função do ministério? É cuidar, é ministrar aquilo que ele recebe da parte de Deus. Mas ele não. Ele, de repente, ele resolve ministrar aquilo que é dele. E as pessoas que estão em volta, evidentemente, algumas, na sua maioria, vão gostar. Porque ele vai falar
de filosofia, que é da razão, são coisas, entende? Ele vai concordar com seus erros, ele vai criar benefícios pessoais para aqueles que estão em volta, porque a religião ela é um conjunto de interesses e de interesseiros. Então, estamos falando de uma ocorrência histórica a respeito do que se chama cristianismo. Então, temos as suas bases da igreja primitiva, lá o ensino apostólico que foi revelado. Isso é importante. Por que a igreja de Éfeso ela tinha a operação dos 7 Espíritos de Deus? Então, o candelabro que representa Éfeso fala dos 7 Espíritos de Deus, onde não existia escuridão em lugar nenhum. Tudo estava claro porque era a revelação. Então, a revelação trouxe para o cristianismo os elementos que são fundamentais, que é a fé, a graça, então tudo aquilo que a igreja apostólica usou. Quando ela usou esses recursos, ela não usou porque ela os tinha, ela não tinha. Ela foi ela entrou, foi uma descoberta. E a descoberta foi uma revelação. Aí Paulo diz assim, porque eu não recebi de homem algum, mas o que eu estou trazendo para vocês é aquilo que o Espírito Santo... Aí quando ele vai à ceia, assim, a ceia do Senhor, estou trazendo a ceia que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu disso. Então, ele não estava. Paulo não estava naquela ceia. Mas interessante, os outros estavam. Mas quem doutrinou sobre a ceia foi Paulo. Quer dizer, porque eu recebi do Senhor. Então, a igreja primitiva se caracterizou, quer dizer, o ensino apostólico por revelação. Por isso, a operação dos 7 Espíritos de Deus naquela igreja. Nas outras, a operação do Espírito do Senhor foi uma realidade, mas podemos dizer assim, foram ênfases. Então, a igreja de Éfeso tinha uma operação, a igreja de Esmirna outra operação, mas todas tinham as 7 operações, mas com uma ênfase. Agora, por exemplo, em Sardes, qual é a ênfase? É espírito de fortaleza. E para mostrar que o Espírito do Senhor estava naquela igreja para recomeçar, dar início a uma nova fase do cristianismo. Por quê? O cristianismo ele saiu da revelação, ele saiu do profético e entrou para o histórico. O histórico não precisa do Espírito Santo para nada. O histórico não precisa de revelação. O histórico é a história dos homens, fulano aqui, os patristas, Beltrano foi aqui. Então você vai lá e você vai falar a respeito de homens notáveis, por exemplo, caso de Pedro, caso de Paulo, mas aí tem uma exacerbação até daquilo que eles não foram, né? Como diz que Pedro foi o primeiro Papa, quer dizer, é uma colocação um pouco, né, exagerada, porque, na verdade, Pedro era um homem simples, né? Eu sempre digo uma coisa, o que Pedro devia ter e que não impressionou ninguém, e teve mesmo, e que foi a salvação dele, foi o galo. O galo foi que salvou Pedro, entendeu? Então, devia fazer um culto ao galo, porque se o galo não cantasse, Pedro estava morto. E é isso que a igreja deixou de ouvir, o canto do galo. E a igreja, porque quando ele cantou, disse que profecia estava ali. A maior profecia na história da igreja, que foi como a mula de Balaão, né? Então, na ecologia bíblica você tem muita coisa interessante para você procurar. Você vai ver a substituição dos animais substituindo o homem na sua fraqueza, nas suas dificuldades e tal. Então,
Veja só, quando Jeremias fala a respeito das aves de arribação, ele fala do grou, da andorinha, né? Ele fala da pomba. Diz assim, elas conhecem o caminho no céu e o homem não sabe o caminho. Ele não sabe para onde é que ele vai. Então, até o gafanhoto, a formiga, né, a lebre, né, a aranha, quer dizer, dentro dessa ecologia. Isso aí. Bom, terminando aqui, o que nós temos para dizer, e tem muito a ser dito aqui pelos demais companheiros, é de que, na verdade, até Tiatira, tudo que foi de errado foi para lá, mas ficou alguma coisa certa. E o certo ficou com um pequeno grupo. E aí veio a recomendação, um grupo que estava para ser envolvido também. Mas o Espírito Santo estava presente. Então, mostrando sempre a presença de Jesus no comando da igreja. Vocês querem isso? Tá bom. Então, vejam só, o que é muito importante é ver como é que Deus deu oportunidade ao homem. E até ao governo, quando ele diz, olha aqui, agora vocês tomem conta, o Constantino agora virou o contrário, então toma essa oportunidade. Deu o governo do mundo à igreja. Ela não soube fazer o dever de casa. Por quê? Porque ela pensou que o nosso Deus era o Deus de política e que Deus estava precisando de fazer um reino aqui, né? Então, como o reino aqui, ela foi muito fraca também, que ela não conseguiu dominar. Ela não conseguiu. Você tinha o problema do período. Ela começou, teve um domínio feudal. Ela impôs, e não era isso que Deus queria. A imposição dela era de poder humano. Então, esse foi o grande problema. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos nos colocando como um cristianismo que existiu. Então, hoje nós estamos vendo, de fato, as falhas que não podem mais acontecer. E agora, a partir de Sardes, restaurando aquilo que ele começou em Éfeso, 7 Espíritos de Deus. Aí você pega em Sardes os 7 Espíritos de Deus outra vez. Por quê? Porque agora a igreja vai chegar. Ela completamente vai mudar aquilo, porque ela tem que resistir aos erros que vieram até aqui e estabelecer uma igreja fortalecida. E de que forma ela foi? Pega logo na frente com a revelação de Jesus. A palavra que estava escondida, ela volta, mas agora não é mais letra. Não é mais o histórico. Agora é a revelação. Por quê? Porque o adversário, ele entrou na história da igreja, mas na revelação ele não entra. Então, por isso é a nossa grande preocupação. Quando se fala em revelação, se fala em luz. E você sabe que a luz não agrada a quem está nas trevas. Então, a igreja dos nossos dias tem um grande compromisso, não é? E ela está cheia de virtudes e de bênçãos, que aí está, e começou, e eu estou mostrando mais uma vez, está vendo? Não precisa de gente. Um homem lá na parada. Eu vou deixar isso agora por conta dos companheiros, que tem muito o que falar. Vamos lá, vamos seguir com o pastor Gilson, então. O pastor Gedeuti fez uma olhada, né? Um olhar geral sobre todas as cartas até aqui, e nós percebemos ali o início, né? A operação dos 7 Espíritos de Deus, os apóstolos. Tudo revelação. Vivendo a revelação. Parou aquilo. Em determinado momento há um desvio. Não, mas você veja só, isso diz assim, se você, vou tirar a chama, eu vou tirar a revelação. Vou tirar o quê? O castiçal de ouro. Eu vou tirar a revelação, e tirou. Ela ficou, a revelação, a igreja chamada cristã, ela ficou sem revelação. Por quê? Porque a igreja apostólica tinha revelação. Ela saiu do judaísmo, que não tinha revelação, e daquilo que era o mundo da época, da religião da época, que eram os...
Os religiosos daquela não tinham revelação. Baseado exclusivamente na lei, na letra. Não, era o mundo, né? Aham. Então, era filosofia. Tá? Aí eles, bom, revelação aqui. Vocês não querem revelação? Está encerrada a revelação para quem quiser. A igreja continuou usando os fiéis. Aí vem os grandes lutas, né? O pastor Ian tem trazido para nós. Desculpe entrar outra vez, não. Vai lá, pastor Gilson, então Sardes Tanta coisa, trouxe, do ponto de vista profético, um despertamento. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, nós temos nesse panorama todo histórico e profético, principalmente profético da igreja, nós temos realmente dois momentos que são marcantes. É o primeiro momento, que começa exatamente com a operação do Espírito do Senhor, que é exatamente a operação de todos os 7 Espíritos, lá no início, prefigurado, inclusive, no nosso quadro ilustrativo pelo castiçal. Está ali o castiçal, mostrando que a questão agora para a igreja era mostrar um elemento como o castiçal, que era usado, inclusive, no Velho Testamento como uma peça, um objeto dentro do tabernáculo. Agora não, agora o castiçal ele é uma figura daquilo que o Senhor Jesus vai tornar claro agora, o Espírito Santo vai tornar claro agora para a igreja, através dos apóstolos. Então, os Atos dos Apóstolos, escrito naquele livro, né, chamado Atos dos Apóstolos, na verdade, foram atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, aquele momento ali caracterizou a igreja daquele início. A doutrina estabelecida em Éfeso, a doutrina vivida em Esmirna e aquele momento de Pérgamo, que foi um momento também de transição, mas a fé perdurou até Pérgamo, porque ali a última testemunha da fé, testemunha de Jesus, fiel testemunha, né? Morreu ali, que era Antipas. Aí houve então uma transição de Pérgamo para Tiatira. E o grande período obscuro, espiritualmente falando, foi o período de Tiatira. Então agora o que precisava? Precisava realmente, além da operação do Espírito de fortaleza, que foi predito, né? Profeticamente pelo profeta Isaías, que era a operação do Espírito de fortaleza, mas aqui, ao escrever a carta, o Senhor Jesus manda João dizer assim, fala para essa igreja que aqui quem está falando é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Porque precisava agora retomar, voltar àquela condição que estava no início. De revelação. De revelação. Poderíamos dizer até que quando nós olhamos este quadro ilustrativo nosso, que nós colocamos para melhor elucidar para os nossos irmãos e ouvintes, nós olhamos o seguinte, lá no início a igreja foi essencialmente profética, mas depois ela entrou num momento que se tornou essencialmente histórica e até política, né? E depois, agora, em Sardes, ela vai retomar a condição de uma igreja novamente profética. Por quê? Porque lá o que aconteceu no início foi um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a igreja para capacitar a igreja para ela evangelizar. Plantar a semente. Agora, no final, outro poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a igreja para capacitar a igreja para colher os frutos, porque esses frutos serão armazenados no celeiro de Deus. Então, Amém. Seria um aspecto, por favor. É muito importante quando ele fala a espada. Primeiro, ele profetiza, virei a ti com a espada da minha boca. Então, é a palavra mudando tudo outra vez. Entende? Agora é a boca do Senhor falando. É revelação para o momento que nós estamos vivendo. Então, é a palavra. Então, é a palavra que começou lá em Éfeso e que foi mudado o sentido profético, tirado o sentido profético. Agora, entra a palavra outra vez. Os 7 Espíritos de Deus. Entra a revelação outra vez da palavra. Porque é a palavra no coração do homem. Não é a palavra vulgarizada. Não é a letra vulgarizada. Então, esse mesmo cristianismo pegou outra vez e vulgarizou aquilo que não tem valor profético nenhum, que é letra. Vamos lá, vamos seguir aqui e o pastor Edson Ian sempre traz uma abordagem histórica, né, uma contextualização histórica nesse tema que nós estamos trazendo. Bom, o personagem principal aqui é Lutero, né? Nós vemos aqui na tabela que em 1517 inicia profeticamente esse período da igreja de Sardes. E esse personagem, Lutero, 1517, ele coloca então as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, e aí, claro, criou um alvoroço,
porque a partir dali gerou esse grande alvoroço. E em 1521, o imperador, ou o rei Carlos V, ele convoca uma assembleia chamada Dieta de Worms, e nessa dieta ele diz: quem defender as ideias de Lutero com atos ou com palavras será considerado criminoso. E ali ele condena Lutero à morte. E aí aparece um personagem muito interessante, que é o príncipe Federico da Saxônia. Ele é considerado o sábio. O que ele faz? Ele viu que Lutero ia ser morto, ele vai, sequestra Lutero, leva lá para o castelo dele de Wartburg, né? E esconde. Lutero deixa crescer a barba, raspa a cabeça, para mesmo não ser reconhecido por algum empregado ali do Frederico, do príncipe Federico, e ali escondido, em 8 meses ele traduz o Novo Testamento da Bíblia, do grego para o alemão, e isso é distribuído, e lá em 1534 que ele completa a Bíblia por inteiro. Mas foi interessante porque esse período que ele se escondeu, né, esse príncipe Frederico esconde ele para deixar baixar a poeira, aquela condenação. Nós vemos que Lutero ele não morreu ali nessa perseguição, ele durou até o final da vida dele, lá em 1546, mas nós vemos ali a sabedoria, né, do Frederico o Sábio, né, que sequestrou Lutero e ali conseguiu então trazer a tradução da palavra. Agora já existia a imprensa e ela foi feito 6.000 cópias do Novo Testamento. E o interessante é que já entrou o lado político, porque o Frederico, ele queria se ver livre, porque era o maior feudo daquela época e ele estava subordinado à igreja e ele não queria, porque tinha que pagar impostos, dívidas, aquela coisa toda. Então, ele pegou Lutero e usou politicamente Lutero na tradução da Bíblia para se desvincular, entendeu? Da igreja naquela época. E ele se vê livre dos tributos de Roma, né? Sim, claro, por certo. Ele não queria ser subordinado, porque eram vários feudos, mas o dele era o maior feudo. Ele era considerado o maior feudo, era quem praticamente tomava conta e tal. E ele, quando pegou Lutero, interessante é que ele leva Lutero para o castelo, né? E o espírito aqui que opera é o espírito de fortaleza. Amém. E ele escreve o hino. Castelo Forte. Castelo Forte. Fortaleza Forte não é o que eu estou aqui, em Wartburg. Fortaleza Forte é o nosso Deus. Glória Glória a Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu vou ler um texto que fala, né, que trata da carta à igreja em Sardes, que está no livro do Apocalipse, capítulo 3, os primeiros versos do livro do capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou ler o verso de número 3, que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Eu vou pedir aos pastores aqui que falem um pouco sobre os conselhos que estão sendo dados nesse verso, as orientações que o Senhor Jesus dá nesses versos aqui. Júlio? E por quê? E por quê, né? Vamos começar com lembra-te, pois, do que tens recebido. Por que se lembrar? Porque aquela igreja histórica, ela havia se esquecido do que era primordial, que era a doutrina dos apóstolos. E que doutrina era essa? Profético, né? Aquilo que eles receberam do Espírito Santo. O pastor Gideutil usou alguns textos aqui no início, que está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, a doutrina da igreja, no início dos apóstolos, era aquilo que eles receberam do Senhor por revelação do Espírito Santo. Isso. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Outro texto está lá em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum,
mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, lembra-te do que recebeste. Por quê? A igreja histórica se esqueceu disso. E se apegou à história, se apegou a um poder humano e se esqueceu do Pentecostes. E a próxima expressão é: e do que tens ouvido, não é isso? Do que tens recebido e ouvido. O que é que nós devemos ouvir e que nós precisamos ouvir? Não é a voz de um líder, não é um convencimento humano. O próprio apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas. Não é um líder, as suas opiniões, as suas ambições, mas a voz do Espírito Santo. Quando? Quando a igreja tem os dons espirituais, a igreja fiel, o remanescente fiel, tem a palavra revelada. Por isso a importância daquilo que o Senhor Jesus disse em João, no Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ouvir aqui não é a voz de um líder, é a voz de Jesus através do Espírito Santo na vida da igreja. Muito bem. Pastor Jerônimo? Ponto importante para falarmos também é o guardar. Nesses conselhos que o pastor Josias mencionou. O guardar. Por quê? Naquele tempo, o adversário fez com que a palavra fosse escondida. As pessoas não tinham acesso à palavra. Mas vem os restantes ali, os homens que Deus usa, eles vêm com essa missão de trazer a palavra. E não é a letra, mas trazer a revelação. Então o conselho do Senhor é guardar a letra? Não, guardar a palavra revelada. Guardar aquilo que o Senhor fez através da palavra revelada. Guardar a fé, guardar a doutrina, guardar o poder, o clamor, o poder do sangue de Jesus. Então, quando esse conselho de guardar está ligado, por quê? Porque o adversário não poderia agora esconder a revelação. A letra é fácil, ele colocou numa língua morta, as pessoas não tinham acesso, mas a revelação não, porque a revelação transcende. A revelação vai aonde ninguém pode ir. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, é a palavra de salvação, a revelação que está dentro do homem. E também diz: arrepende-te. É sempre o conselho. O Senhor sempre vai mencionar nas cartas: arrepende-te, arrepende-te. Por quê? Porque o desejo do Senhor é que o homem esteja sempre na presença dele. Então é se arrepender de todo o mal e ter a vida governada pelo Espírito Santo. Para uma nova fase também, né? Para uma nova fase, pastor Gidoti, exatamente. Amém. Só através do arrependimento é que o homem volta a viver a experiência de revelação. Pastor Sérgio Souza. No fechamento deste versículo, você leu, diz: se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Por quê? Qual o motivo dessa recomendação, até desse apelo? Porque o desejo de Deus é abençoar, é resgatar, é salvar. Ele quer que o homem venha a se arrepender. O Senhor Jesus veio ao mundo buscar e achar o que estava perdido. Salvar. Então, esse é o motivo dessa recomendação, desse apelo. Agora, esse apelo, na verdade, que está em Apocalipse 3, foi o primeiro grande chamado ou despertamento, na verdade, para o arrebatamento do Senhor Jesus. Que nós vemos lá no Novo Testamento, que o Senhor Jesus virá como ladrão de noite, quando o mundo está adormecido. O mundo não está falando isso, muito menos se preparando, mas a voz do Espírito Santo ecoa, falando Maranata, que quer dizer Jesus em breve virá. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a igreja tem que estar. Aliás, a igreja fiel já está pronta e ela clama juntamente com o Espírito Santo: vem. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo já foi, nós estamos chegando ao final do programa. Me despeço de todos aqui com a paz do Senhor Jesus. E para você que nos assiste, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Então continue acompanhando os conteúdos que estão no nosso canal. Deus abençoe, a paz do Senhor.